Lakers da Zoeira. Alex, cabeça branca, o Andrei, o Thiago. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nos canais Lakers da Zoeira. Eu sou o Andrei e no vídeo de hoje iremos fazer o review completo aí da semana 2 da NFL, que terminou ontem à noite aí, com os dois jogaços aí no Monday Night Football, né? Só que antes disso tudo, né, para você que não está inscrito aí no canal, se inscreva, tanto aqui quanto lá no Lakers da Zoeira. Clica aí no sininho para você receber todas as notificações. E para você que não quer perder nada aí da temporada da NBA, nós temos a parceria com o pessoal da UOL, né, que eles fornecem para nós essa parceria e também o benefício dos 7 dias grátis. Travou aqui tudo aqui. Fornece o benefício dos 7 dias grátis, então clica aí, dá uma olhada lá, clicando no link, também está aqui na descrição, você ajuda a gente, você pode ter benefício para você poder testar a plataforma lá, beleza? Vamos logo ao que interessa, porque eu já estou com a Week 2 aqui completa, já aberta. E, rapaz, esse fim de semana foi loucura, hein? Muitos jogos bons, né? A gente teve duas viradas aí à tarde aí no domingo sensacionais, dos Jets e dos Dolphins. Quem diria? Olha os Jets, rapaz, meu Deus do céu. Né? A gente teve também a vitória de New England, que eu vou comentar. Vamos falar também aí do jogo tumultuado entre Tampa Bay e New Orleans Saints, com a vitória de Tampa lá em New Orleans, né, no Caesars Dome, não é mais Mercedes, né, agora é Caesars Dome, né. Vamos falar também aí da lesão do Trey Lance, que até tá aqui no título, né, tá fora da temporada, né, e como que essa decisão aí do São Francisco 49ers em manter o Jimmy Garoppolo favorece, né, e vai favorecer essa temporada, né, de novo. Vamos falar também de Cincinnati, que tomou um vareio, assim, entre aspas, né, tomou um vareio aí, defensivo aí do time de Dallas, e também falar do Monday Night, dos dois jogos do Monday Night e do Sunday, né. Então vamos começar aqui, rapidinho falando do Thursday, porque foi um jogo muito bom entre Kansas City Chargers, né, a gente teve um embate aí entre Justin Herbert e também o Patrick Mahomes, foi um jogaço, realmente de fato, né, os dois jogaram muito bem, o ataque dos Chargers no jogo aéreo muito bem, do outro lado a gente viu uma divisão já, um equilíbrio, tanto no jogo corrido quanto no jogo aéreo, e boas decisões, né, do Andy Reid, aí, do coordenador ofensivo, né, em algumas jogadas bem exploradas pelo ataque, mas a gente tem que falar primeiro, comentar do jogaço do Herbert, que foi se impressionado, teve a interceptação, que eu acho que não foi tanta culpa dele, né? Realmente a secundária se antecipou e conseguiu interceptar o passe. O passe ia na medida, mas acho que foi uma falta de desconexão entre ele e o recebedor. O recebedor estava um pouco à frente ali. Enfim, mas o que eu queria destacar de negativo desse time do Chargers nesse jogo foi a baixa produção aí do jogo corrido, né? Que a gente tem um bom corredor, que é o Austin Ekeler, a gente tem outros caras que aparecem por lá, como é o caso do Sonny Michel, né, que foi campeão com o New England, depois foi trocado para os Rams e agora está lá nos Chargers. A gente vê essa baixa produção, isso não é normal. Claro que a defesa fez muito bem o seu papel, conseguiu pressionar bem, né, colapsar bem a linha ofensiva, mas precisa que o jogo terrestre entre também, para você poder descansar um pouco mais o braço do quarterback para situações mais clutches do jogo. E do outro lado a gente viu uma divisão muito boa, né, o Patrick Mahomes achando muito bem os seus recebedores, o jogo corrido funcionando muito bem também. A defesa, como eu falei, não só a secundária, mas o front seven ali conseguiu pressionar e conseguiu com que a inteligência defensiva do Reid não deixasse que o Justin Herbert, né, corresse tão bem com a bola como ele corria em alguns jogos, né, deixou ele mais focado atrás ali no pocket, que isso deu mais situações para ele de passe, e ele encontrou bem o Mike Williams, como vocês podem ver, ele terminou o jogo com 113 jardas, né, um touchdown, um bom, lindo touchdown, é uma bola ali do Herbert bem enfiada ali, né, e do outro lado a gente via aí
não só o bom corredor, que é o Clyde Edwards, né, que acha bastante seus gaps ali ofensivos e corre por eles, mas a gente vê também a produção altíssima do ataque, né, cara? Quando você tem o Patrick Mahomes em boa fase, é meio complicado você parar o ataque, né, mas tava indo bem ali até o último quarto. O último quarto desandou tudo para os Chargers, a defesa não conseguia andar em campo, o jogo terrestre que precisava entrar para cansar a defesa e ganhar relógio também não estava funcionando, e aí do outro lado a gente vê a inteligência do Reid, como essa secundária, e não só secundária, mas como a defesa de Kansas City como um todo melhorou da temporada passada para essa. Mas foi um jogão, né? Esse embate aí, graças a Deus, é 2 vezes ao ano, ainda a gente tem mais um jogo entre Chargers e Chiefs, né? Dessa vez os Chiefs saíram vitoriosos. Esse jogo foi em Los Angeles? Não, esse jogo foi lá em Kansas, né? Esse jogo foi lá em Kansas, tô viajando já. Enfim, vamos lá. Vamos falar aqui do... Que coisa, hein, gente? É loucura. Você vai voltando o negócio, ele volta lá pro jogo, enfim. Vamos falar aqui de logo já, Miami e Baltimore. Que jogaço, cara. Que jogaço. Que jogão. Assistam o compilado desse jogo, vocês não vão se arrepender. É muita loucura. O que fez o Lamar Jackson nessa... Só não fez chover lá em Baltimore. Mas se ele tivesse corrido mais um pouquinho ali, ele tinha feito chover também. E do outro lado, que jogaço do Tua. 6 touchdowns. Ok, teve as 2 interceptações, né? E as boas leituras defensivas e também o pocket colapsou rápido para ele. Mas que jogaço, cara. E o Lamar Jackson entrou 3 vezes na endzone, né? Agora não sei se foram 4 touchdowns deles, foram 3. Eu vou confirmar agora. Pera aí. Porque aqui ele dá as estatísticas separadas, né? 3 touchdowns. 2 correndo. Aliás, 2 passando e 1 correndo, né? Jogaço, né? Mas a gente tem que comentar algumas coisas. A primeira delas é o afrouxamento que o próprio time deu ali no segundo tempo. Entrou já um pouco com uma tiriçazinha. Tá 28-7. Vamos tirar um pouquinho o pé e tal. E aí os drives começaram a não encaixar tão bem assim. O Lamar Jackson não conseguiu encontrar mais seus companheiros. A defesa voltou muito forte no Dolphins no segundo período. E o Tyreek Hill acabou com o jogo, né? Não só ele, mas o Jalen Waddle também acabaram com o jogo. E essa tirada do pé é um pouco circunstancial, porque o Baltimore fez 28-3 no último período. Né? Conseguiram virar o jogo, a bola ainda volta para os Ravens ali no finalzinho, para tentar o empate, levar esse jogo para overtime. Mas a gente tem que comentar também um pouco essa teimosia do John Harbaugh na blitz. Você tentar queimar o seu quarterback na blitz é uma boa, sim. Faz sentido, faz parte da defesa dos Ravens. Né? Só que você mandar, às vezes, muita blitz, você abre um gap muito maior. Né? E nesse caso aqui, o meio do campo um pouco descoberto, o Tyreek Hill é um cara realmente muito difícil de marcar, né? Então, você tinha sempre um safety ou um corner cobrindo ele o tempo inteiro, só que aí começou a aparecer o Jalen Waddle, e o Jalen Waddle é um excelente recebedor, muito rápido, tem boas corridas, boas leituras, e no pouco que ele foi, no pouco não, né? Mas as bolas que ele pegou, que ele conseguiu levar após o contato, acabaram definindo o jogo pro Dolphins, né? E o Tua, que a gente tanto criticava, né? Eu criticava na temporada passada. Ainda tem algumas coisas dele que eu critico, mas ele fez um excelente jogo. Ele apareceu nos momentos que precisavam. Os últimos drives ali para virar o jogo, principalmente o último drive que ele manda uma bola pro Tyreek Hill. E o Tyreek Hill acha essa recepção. Depois vocês podem dar uma olhada aí no VT. O Jalen Waddle também jogou muito bem, né, que fez o touchdown da virada aí na endzone, e é impressionante, né, claro, a gente tem que comentar que o jogo aéreo dos Ravens também funcionou, o Lamar Jackson evoluiu muito a sua mecânica de passe, ele escala melhor o pocket, ele escolhe melhor as suas leituras, ele tá vendo mais rápido as leituras, claro, ele continua correndo muito bem, tanto que ele fez o touchdown corrido, né, se não me engano foi para 79 jardas, o touchdown que ele entra na endzone, né, então ele é muito rápido, ele tem football move, né? Ele lembra um pouco o running back, né? Mas ele melhorou esse aspecto, né? E os dois jogaram muito bem, tanto o Jackson como o Tua. Só que o que entrou em quesito aqui é que é o seguinte, você está enfrentando o Tyreek Hill, que é top 3, um dos melhores wide receivers da liga hoje, né? Dessas últimas 2 temporadas, fácil, né? E ainda de quebra você tem o Jalen Waddle, então você tem um problema duplo aí na sua defesa. E o Tyreek Hill é um cara que você não pode deixar ele homem a homem, senão ele queima o seu corner. Ele acabou com o corner adversário aí dos Ravens. Ele embaçou pro lado dele mesmo. E o time do Miami virou o jogo de maneira espetacular.
né? E o Tua fez 6 touchdowns. Claro, as 2 interceptações dele. Uma eu acho que foi um pouco culpa dele, sim. Ele passou um passe muito mais à frente, né? E aí rolou a interceptação. E o outro acho que foi culpa do recebedor. Não lembro quem que tava ali para receber, mas acho que o recebedor virou na hora errada, né? E aí, muito tempo depois acabou sofrendo interceptação. Enfim. Do outro lado, a gente vê que a linha ofensiva dos Ravens trabalhou bem, não permitiu essa pressão que chegasse. E do outro lado, a gente viu que a linha ofensiva falhou um pouco, né? Dessa vez ele sofreu menos sexo que com os Patriots, né? O Tua, mas mesmo assim foi um jogaço. Vitória dos Ravens, aliás, dos Ravens. Vitória moral dos Ravens, vitória dos Dolphins, aí de virada espetacular, né? Sensacional. Esse jogo aqui eu recomendo que vocês vejam aí no VT, né? Vamos falar de New England, antes da gente falar de Tampa Bay e dos Jets. Falar de New England aqui pra gente matar. New England fez um jogo bem arroz com feijão, né? Algumas decisões muito erradas, na minha opinião. O Nelson Agholor, nesse jogo, calou minha boca, graças a Deus, né? Ele achou uma recepção ali no final do segundo quarto impressionante, né? Ele pega a bola na janela pequena, encaixa ela aqui e entra na endzone. Mas, cara, assim, venceu, a vitória é boa, fora de casa, num ambiente teoricamente hostil. O Mac Jones, eu acho que foi bem, conseguiu levar o time à vitória, que é o mais importante. E algumas coisas dele, a gente não pode culpá-lo diretamente, como eu já venho falando aqui. A linha ofensiva deu alguns vacilos, talvez se tivesse com o T.J. Watt no campo do outro lado, tinha ficado um pouco mais difícil para os Patriots. O Mac Jones foi bem no primeiro tempo, deu uma queda no terceiro período. No quarto período, a defesa do Pittsburgh, precisando correr atrás do resultado, embaçou um pouco mais do lado, né? Não deixou o Patriots andar tanto em campo. Aí o jogo corrido encaixou ali no garbage time. Mas assim, algumas que a gente não pode culpar o New England. Realmente, o New England não, a gente não pode culpar o Mac Jones porque ele carece de peças, né? Infelizmente, ele não tem um recebedor ponta de linha, como tem, por exemplo, agora há pouco a gente está falando dos Dolphins, né? A gente tem lá o Tyreek Hill, tem o Jalen Waddle, do outro lado você tem o Mark Andrews, né? Você tem o Bateman, que recebe bem a bola, né? Tá melhorando, inclusive, essa projeção de rota, né? Essa execução de rotas. O New England conta basicamente com o Nelson Agholor e o Jacob Myers, e quando o dia tá bom, o Kendrick Bourne, que não era o dia dele, inclusive, ele dropou um passe sinistro, cara. Enfim, o Damian Harris no jogo corrido funcionou bem ali, tomou uma pancada, ele saiu meio baleado, falei, mas eu acho que tá tudo bem com ele, vamos esperar pra ver aí esse day by day aí, né, no report, vamos ver se final de semana ele joga, torcemos que sim, porque é contra o próprio Ravens. Oh, meu Deus, a esquerda dos Patriots não tá fácil, acho que é o primeiro jogo dos Patriots, cara, em casa, eu acho, tá? Enfim, a defesa interceptou um passe do Trubisky ali, né, o Matt Judon, de novo, foi o melhor jogador em campo, na minha opinião. Muitos vão falar o Nelson Agholor, mas que ele fez o touchdown, ou o Mac Jones, mas pra mim o melhor jogador em campo de novo foi o Matt Judon. Ele deu muito trabalho pro Trubisky, ele sacou o Trubisky ali umas 2 vezes sozinho, ele conseguiu subir no segundo nível. E olha, detalhe, ele é linebacker barra DE, né? Mas ele é linebacker, cara. Ele tá colocado no roster lá como linebacker. E ele sobe no segundo nível ali, fazendo uma função de um id ali, um defensive end. Um defensive end, que um id é muito mais forte, né, mas faz a função de defensive end ali, entra no segundo nível e sacou o Trubisky. O Trubisky que queimou a secundária dos Patriots ali no comecinho do terceiro período. Achou ali, sim, um bom drive ali, que foi o drive do field goal no segundo período, né, no segundo tempo, aliás. Mas é aquilo de novo, venceu, mas não me convenceu. A defesa contra o jogo terrestre ainda tá bem lerda, claro. A gente tem o Mike Tomlin do outro lado, que ele tem uma certa experiência, claro, não comparado ao Bill Belichick, mas muito mais experiente com o Matt Patricia, que é o coordenador ofensivo, tá chamando as jogadas. Quando o Bill Belichick começou a colocar a mão na jogada, o time começou a andar para frente. Quando o Matt Patricia assumiu o time, realmente o time ainda não... Eu não sei se é porque ele ainda tá desenvolvendo o playbook com a rapaziada, ou se realmente a coisa ali não tá andando tão bem, e o pessoal prefere que o Bill Belichick chame as jogadas. Tanto que o Patriots achou esse passe aí antes do intervalo, porque o Belichick chamou uma jogada bem arriscada, uma rota ali pro meio ali no Agholor, né, fazendo um corte ali, um futebol move pra esquerda, né, ele acha esse passe de janela curta, o Mac Jones enfia a bola para ele muito bem. Do outro lado, a defesa sem o TJ Watt realmente perde, porque é um dos motores dessa defesa.
você tem que ter um pass rush forte, e o TJ Watt realmente faz muita falta, como fez muita falta, ia dar muito trabalho, né, pra fraca linha ofensiva, principalmente do lado do Onwenu ali, que eu acho esse cara horrível. Se bem que nesse jogo ele foi bem, tá? Não vou nem crucificá-lo dessa vez, não. Mas o Cole Strange fez um bom jogo, abriu muito espaço. Se tivesse TJ Watt do outro lado, a coisa tinha sido embaçada. Senti falta do jogo aéreo de Pittsburgh, que funcionou na primeira partida contra o Bengals, e agora deu uma queda. Claro, né, você tem uma secundária um pouquinho melhor, né, que a secundária dos Patriots. Não é aquele mar de rosas, mas funciona. E o jogo terrestre realmente não funcionou, porque o front seven, ali, as chamadas do Bill Belichick em lotar mais esse segundo nível, e a linha defensiva ali impediu com que o Najee Harris, que é um excelente running back, e o Gunnar Olszewski, que é ex-Patriots, né, infiltrar ali, fazer essas coisas inside, como aconteceu aí semana passada contra os Dolphins, né? Os Dolphins acabaram com a front seven dos Patriots, porque estava abrindo muito espaço com a linha ofensiva e correndo pelo meio, um pouco por fora, né? Mas essa interceptação custou bastante caro pro Pittsburgh. Se não tivesse essa interceptação, o time tinha ganhado o jogo, provavelmente, né? Tinha terminado o jogo na frente. Mas tá aí. Vitória, como eu falei, ganhou, mas não me convenceu. Os Patriots, se não me engano, pegam o Ravens agora. Acho que é em casa esse jogo, hein? E é domingo. Eu vou até dar uma olhada aqui, só para confirmar isso mesmo. É em casa. É em casa contra New England. Depois a gente vai até Green Bay jogar contra os Packers. Meu Deus do céu. Deus nos acude. Deus nos acude, meus jovens. Mas enfim, tá aí. Né? E o Pittsburgh aí, complicada a situação lá, né? Eu acho que o TJ Watt deve voltar logo mais aí. Vamos falar dos Jets? Vamos falar dos Jets, porque eu tô louco pra falar desse jogo. Que jogaço. Quem diria que em pleno 2022 a gente falaria que o Joe Flacco destruiu com o jogo? Quem que a gente falaria em 2022 que Joe Flacco, né, já foi campeão, inclusive, lá no Ravens, né? Destruiria com o jogo, né? É impressionante. O que jogou o Garrett Wilson, que inclusive eu tenho no Fantasy, deixei ele no banco, porque eu achei que não ia virar nada contra os Browns. Ele acabou com o jogo, mas que virada espetacular do New York Jets. No finalzinho, foi um jogo muito bom. Eu gostei muito de como o Joe Flacco trabalhou no pocket. E é engraçado, porque o Cleveland tem um pass rush muito forte, né? Você tem o Myles Garrett ali, você tem um pass rush forte. E o Myles Garrett acabou com quantos sacks? Vamos até dar uma olhada aqui. Se é que ele chegou a sacar, né? Ele tem um sec só no Joe Flacco. Você tem um pass rush forte e a linha ofensiva segurou o tranco, cara. A linha ofensiva... Ó, vocês não estão ouvindo errado, não. A linha ofensiva dos Jets segurou o tranco contra o pass rush do Browns, que é um pass rush forte, né? E o Joe Flacco fez um excelente jogo, né? Quem diria? Não foi interceptado. 4 touchdowns, 307 yards, 26 para 44. É impressionante. O que jogou o Garrett Wilson, o que joga o Garrett Wilson é coisa absurda. Mas o que aconteceu para isso tudo? A secundária dos Jets acharam uma interceptação também em cima do Brissett ali no meio do jogo. Os Jets fez um excelente segundo quarto, um excelente último quarto, mas penou muito para achar o Cleveland no primeiro. Isso se deve a um bom playbook que o Cleveland vem desenvolvendo, apesar de ser o Jacob Brissett ali, mas é um bom playbook, sim, né? O Jacob Brissett acabou o jogo com 229 jardas, então o jogo aéreo tá funcionando. Teve a Amari Cooper com 101 jardas. Ô, Amari Cooper, que saudade lá no Dallas, hein? Enfim, o jogo corrido eu acho que pecou um pouco, mas aí também é um pouco do mérito da defesa, né? Você vê que o coordenador defensivo dos Jets lotou bastante a linha defensiva ali, colocando jogadas 4-3, um dime ali com 5, às vezes um níquel, né, com um linebacker no meio, bem atrás da linha defensiva, para não deixar que o jogo corrido subisse rápido ao segundo nível e passasse aí para as rotas inside. Então, o time do Jets aí foi muito bem, ganhou o jogo, virou o jogo de forma espetacular, mas ainda é o New York Jets que me preocupa. Isso não me faz colocar o Jets como terceira força nessa divisão ainda. Vamos ver como serão os embates com os Patriots, contra os Dolphins também, contra os Bills, né? A gente tem que ver como os Bills. Vou até dar uma olhada aqui a schedule. Vamos dar uma olhada aqui pra gente checar. Ó, os Jets pegam Cincinnati agora em casa. Ó, vai pegar Miami. Ó, então você pegar Miami na semana 5. Aí pega New England na semana 11 e na semana 8. Buffalo na semana 9. Os dois jogos em casa, né? Que beleza, inclusive.
E aí encerra contra Miami e depois tem Buffalo, né? Aqui. Então, esses confrontos aqui divisionais, que a gente vai medir a força desse time dos Jets. Do outro lado, é um Browns que a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência. Claro, perdeu o jogo de maneira bizarra, mas a gente vai ter um pouquinho de paciência contra esse time, porque é um time que perdeu o seu quarterback, que era o Baker Mayfield, né? E é um time que tem algumas peças interessantes, como é o caso da Mari Cooper, mas está numa divisão dificílima, que é o Ravens ali, tem também o Bengals também fragilizado, então a gente pode colocar, quem diria, o Pittsburgh em segunda força, talvez, ali atrás dos Ravens, né? Mas vamos ter um pouquinho de paciência, sim, teve muito dedo do coach aí, chamadas ruins, né? O Jacob Brissett apressando o passe muito mais rápido, jogando bola fora também, às vezes, tentando salvar jogadas, complicado. Mas vamos ter que ter um pouquinho de paciência. O Nick Chubb entrou na endzone 3 vezes, inclusive, arrebentou com o jogo o Nick Chubb. Mas vamos ter que ter um pouquinho de paciência, tá? Vamos falar de Tampa aqui, já estamos com 20 minutos de vídeo, eu não quero estender muito. Vamos falar de Tampa. Tampa e New Orleans. Sempre um jogo muito tenso, né? Toda vez que o Brady vai jogar lá, a rapaziada faz um motim mesmo, de barulho. E a gente sabe que o estádio lá, o Caesars Dome agora, né? Ele é um estádio fechado e tudo mais, então o barulho fica lá dentro, né? Parece que você está jogando num cage, né? Então, mas um jogo bem atípico do Tom Brady, muito mal em alguns momentos, errando bastante passe, claro, a secundária marcando muito bem os seus recebedores, né? Principalmente aí, o principal do time da tarde, que foi o Mike Evans, né? Que foi ejetado, porque brigou com Marshall Lattimore aí, né? É Marshall Lattimore o nome dele? Marshall Lattimore, isso mesmo. Ele brigou com o Marshall Lattimore aí, a briga feia, até que o lance eu não posso passar o lance, mas pesquisem aí no Google, né, no YouTube aí, ou na rede social que vocês usam, no Twitter também tem vários tapes, Lattimore e Evans aqui assim, ó, desse jeito aqui, igual tá aqui, ó, eu não posso passar o vídeo, senão a NFL dá flag na gente aqui, a gente pode até perder o canal, infelizmente. Mas o jogo, enfim, voltando pro jogo, um jogo bem atípico do Tom Brady, errando bastante, poucas jardas aí passadas, né, que não é o normal dele, assim, 190 jardas só. Tá ficando velho já. Não é isso, não. Mas é porque a defesa do outro lado, além de marcar muito bem homem a homem, como foi o par de 2 corners, o pessoal que trabalha ali no fundo do campo, safeties, não deixaram o time produzir. Lembrando, o Godwin volta de lesão, né? Outra coisa também, o Julio Jones não jogou também, estava lesionado, deve voltar essas próximas semanas, né? E o par de tight ends estava muito bem marcado, estava dando mais proteção ao Brady, né? Ali na linha ofensiva. Então essas formações de 2 tight ends que normalmente ali o Todd Bowles estava chamando, estava sendo usadas ali para dar mais tempo para o Brady no pocket, para ele poder fazer os lançamentos, que estava realmente muito difícil. O jogo estava muito pegado ali, até o intervalo, eu lembro que estava 3-0 só para New Orleans, eu acho. O Tom Brady puto da cara, né, porque ele não conseguia encaixar os drives, né, e tendo que chutar field, dar punch. Aliás, o Tampa só chegou na linha de field goal ali no terceiro período, né, que foi um drive muito bem encaixado. Ele achou ali se não me engano, foi Scott Miller, né, que fez uma boa recepção e conseguiu ali, só que não conseguiu progredir depois, né, então bem complicado. Do outro lado, a gente tem que falar do James Winston. O James Winston tinha tudo para ganhar esse jogo, não tinha espalhado a farofa ainda, até que veio o terceiro período. Quando foi o terceiro período e o último período, mas ele quis tentar salvar o time, ele quis, de alguma maneira, levar esse time sem usar jogo corrido, sem nada. Ele chamou não, né? Mas teve mais chamadas aéreas do que corridas, né? E aí você quebra um pouco, você já sabe mais ou menos o que a defesa vai fazer. Então, o Todd Bowles solicitou ali algumas chamadas, manda ali 3, cover 3, cover 4, vamos deixar ele vir pro passe. O Chris Olave dropou, o Chris Olave arrumou um fumble no último período. Cara, que lance bizarro, cara. Eles pediram o desafio ainda. O Chris Olave recebe a bola, ele dá os 2 passos no campo, né? Ele dá uma catada de cavaco, ele cai no campo, só que ele não cai com o joelho. Ele vai de peixinho, sabe? Quando você vai de peixinho, sei lá se é de peixinho, não sei o nome. Você pula de frente ali, e ele solta a bola, fumble. Meu Deus do céu. Olha, Chris Olave, sinceramente, fez bem um bom jogo, sim, ele e o Michael Thomas. Mas, sinceramente, Chris Olave, tem que usar mais o seu corpo. E não teve contato. Ele
pegou a bola muito à frente, sim, foi um erro um pouco do Winston, mas ele dropou o passe. Ele caiu no chão errado, então aí complica, né? E aí poderia ter sido ali um touchdown ou um bom avanço por parte do New Orleans, porque ele ia correr sozinho para endzone, ainda tinha o quê? Uns 4 minutos no relógio, 3 minutos no relógio, daria para fazer alguma coisa, né? Mas o que a gente destaca aí? As péssimas leituras do James Winston, de novo, muito apressado, sem pressão ali Claro, teve sim um pass rush, algumas chamadas ali com 4 pessoas na linha da defensiva, subindo ali para tentar diminuir esse tempo no pocket pro Winston, mas o Winston muito apressado, leituras muito rasas e passando em profundidade sem necessidade e sendo interceptado. Então, esse jogo aí, claro, não só isso, né? A gente bota na conta também o coach Steph, que teve chamadas horríveis, mas o James Winston também, que não ajuda, né? É um amigo do entretenimento, né? É um amigo do entretenimento. Ele achou que tava lá em Tampa Bay ainda. Ah, é só um detalhe aqui, o Bruce Arians estava na sideline, tá? Tava lá o Bruce Arians de bonezinho, camisetinha lá do Tampa Bay, dando algumas dicas pro Todd Bowles. Tem quem goste, né? É igual o famoso... Igual quando a sogra mora no fundo de casa, né? Aí complica, né? Aí complica, né, meu amigo? Tá aí, vitória do Tampa Bay, divisional 2-0 na temporada. Vamos ver como que vem esse time aí com a volta do Julio Jones, Chris Godwin também, enfim. Né, vamos continuar aqui, tocar o barco, ainda tem mais alguns jogos para serem comentados. Cincinnati Dallas. Vou falar da lesão do Trey Lance. Trey Lance aqui, claro, né, o Seahawks foi amassado. E que pena, né, que foi amassado. O Jonnu Smith teve um mau jogo, né, o pass rush do 49ers dessa vez funcionou muito bem, né, com todo mundo em campo, dando bastante trabalho. A gente pode dar uma olhada aqui, ó, o Nick Bosa sacou aí o nosso amigo lá 2 vezes, né, o Jonnu Smith. Então você tem que a rapaziada trabalhando muito bem na secundária, como é o caso do Chavez Ward aí, né, enfim, tá criando bastante. Então, você vê que a coisa estava tão feia pro Pete Carroll que ele colocou o DJ Dallas aí no final aí, e ainda foi interceptado. Primeira tentativa de passe, ele foi interceptado. É complicado. Mas o que aconteceu com o Trey Lance? O Trey Lance foi tentar fazer uma corrida sneak ali, né, um sneak QB, e aí ele sai com a bola, e aí o pé dele vira assim, né, o tornozelo dele vira para trás, e aí ele tenta levantar ainda, mas aí logo ele vai ao chão, né, já coloca a mão no tornozelo direito, e aí tá fora da temporada, passou por cirurgia, já está se recuperando, mas como aparentemente para ter cirurgia deve ter sido fratura exposta, né, então ele vai perder aí a temporada, só volta o ano que vem, né, na próxima temporada, infelizmente, né, e aí a belíssima decisão da diretoria aí, né, do front office, manter o Jimmy G, né, o Jimmy Garoppolo, e jogou bem o Jimmy Garoppolo, tá? Passou ali para um touchdown, 13 de 21, correu com a bola também, que foi o touchdown corrido dele. Você vê que o time gosta dele até, né? Só que algumas coisas nesse 49ers me irritam um pouco, e algumas chamadas do Kyle Shanahan já estão começando a ficar esquisitas, né? E, por exemplo, você colocar 2 running backs e um wide receiver sem ninguém da linha ofensiva, e o wide receiver sobe para bloqueio. Ok, até aí ok. Não vejo problema nisso. Só que você vê que só tem um wide receiver no fundo do campo, né? Porque você tem 2 running backs na jogada. Então fica complicado. Como vai passar para quem? Você vai correr com o Jimmy G no pocket? Enfim, então não sei. Bem ambíguo essas chamadas, né? Como eu vi, 2 snaps assim, não foram muitos, mas poderiam ter sido mais produtivas. Né, o Brandon Ayuk jogou bem, né? Recebeu bem, o Jimmy G passou bem a bola, ele teve um aproveitamento aí de quê? De 60%, mais ou menos? Desde 21 por aí, né? Por aí, um pouco mais aí de 55, quase 60%. Vamos colocar aí. E foi bem. Né? Foi bem, eu acho que dá um pouco de moral, que você bate no rival de divisão. E do outro lado, várias decisões erradas. Realmente, o Tyler Lockett jogou muito bem, sim. Não, o Jonnu Smith fez boas progressões de passe, teve alguns passes interessantes. Só que a defesa bem nula nesse jogo. Não, o 49ers conseguia percorrer o campo muito mais fácil, né? Até por forte jogo terrestre, ao contrário do outro lado, que a gente não teve jogo terrestre. E o time preocupa, esse time do Seahawks, porque ganhou de Denver, né? E aí perde para a divisão. Enfim, foi um começo de sonhador do Seahawks, né? Essa temporada. Vamos ver se esse time engaja aí algumas vitórias aí no fim da temporada. Do outro lado, são o 49ers
São várias dúvidas, mas eu acho que o negócio já não está mais um pouco dentro de campo. Claro que tem sim o fator dentro de campo, mas está bem de fora agora. Né? Eu sinto algumas deficiências nesse time, principalmente no jogo terrestre, né? E também um pouco no jogo aéreo, né? Que você tem muita gente ali que é modular, ou seja, recebe, corre, isso é um problema. Mas tá aí, 27-7, o Orleans fora da temporada, infelizmente. Vamos torcer para que ele se recupere logo aí, consiga voltar o mais rápido possível, né? Aí a treinar e poder jogar, não ficar fora de forma. Vamos falar do Monday Night? Aliás, do Sunday Night? Vamos falar do Sunday Night. Green Bay Packers e Chicago Bears. Esse jogo foi lá no Lambeau Field, né? Foi em casa. Apesar de ter sido um jogo um pouquinho atípico do Rodgers, né? Ele não passou tanta bola. O Aaron Jones foi espetacular no jogo. Ele anotou um touchdown lindo ali. Ele achou um espaço, um gap ali. Né, ele mudou de direção ali, ali correndo para a endzone. Realmente o nosso amigo Aaron Jones aí tá espetacular. Do outro lado, o Justin Fields deixou muito a desejar. Né, ele quase anota um touchdown ali. Aliás, teve um touchdown que a bola passa, cruza o plano de gol, mas na cabeça dos árbitros não foi touchdown. Talvez o jogo tenha tido outra história. O David Montgomery jogou muito, né, muito bem, muito forte aí o jogo terrestre do Chicago Bears, mesmo contra uma defesa de segundo nível boa, que é a defesa do Green Bay Packers, um trio de linebackers ali, né, uma linha defensiva até decente. O jogo aéreo, realmente, como eu falei, o Justin Fields foi mal, poucas oportunidades de passe que ele tentou, e uma delas ele ainda foi sacado, né, e foi interceptado, né, foi sacado 3 vezes de 22 tentativas. Mas do outro lado a gente via um Green Bay também com algumas dúvidas, tirando o segundo período que foi muito bom, mas a defesa do Chicago Bears deu bastante trabalho, que é uma coisa impressionante, porque a gente vê aí a linha ofensiva dando bastante tempo ao Aaron Rodgers, né, alguns segundos a mais aí, para ele fazer aquele famoso forró do Rodgers, né, ele vai para um lado, vai para o outro, tentar achar ali um recebedor aberto, mas eu senti falta, não que a jogo aéreo tenha sido ruim, não foi isso não, foi bom, usou bem o jogo aéreo, mas eu senti falta daquele Rodgers lançando bolas em muita profundidade, né? O Sammy Watkins foi aí, teve maior jardas, ele teve uma bola ali do Rodgers que ele lançou, que foi espetacular pro Sammy Watkins, ele cobriu o corner, né? Sozinho, ainda passou no meio do campo, ele cobriu todo mundo ali, conseguiu receber essa bola, não conseguiu entrar na endzone, porque foi logo tacleado, mas foi uma bola muito bonita. E eu sinto um pouco dessa diferença. Tô achando que o Green Bay ainda vai pegar pegando lenha ainda conforme a temporada vai se ajeitando. E do outro lado, Chicago Bears, que teve um bom começo, quem diria, agora já encontra seus louros da realidade, né? Justin Fields mal no jogo, chamadas muito mais voltadas ao jogo terrestre, né, em gastar relógio e ganhar tempo, né? Bem ousado sim o jogo terrestre, mas você precisa do seu QB passando a bola. Você não pode toda hora cansar o seu trio aí, vamos dizer assim, de corredores, sendo que o mais utilizado aí é apenas um, né? A chance desses caras se machucar tá grande lá, se bem que ele é bem forte, ele tem um bom físico, e do outro lado a gente tem aí o Green Bay, né, muito bem defensivamente, jogo bem postado, o segundo tempo foi horrível, mas pelo menos deu pra gente ver aí o que dá pra gente esperar, qual que é o teto de Green Bay nessa temporada. Claro que foi contra o Chicago Bears, vamos ver nas próximas semanas, beleza? Os 2 jogos do Monday Night de ontem, de um lado a gente teve o espanco aí, né, pelo Bills, né, o Buffalo Bills passou o carro em cima do Tennessee, e Tennessee tá 0-2 na temporada, quem diria? Josh Allen ontem arregaçou com o jogo, impressionante o Josh Allen, eu não tenho o que dizer, Josh Allen e Stephon Diggs talvez seja a melhor dupla de quarterbacks e recebedor da atual temporada. É impressionante, o Derrick Henry limitado a apenas 25 jardas, né, que é bem surpreendente, né, ainda bem que eu não peguei ele no Fantasy, graças a Deus. Surpreendente, o time de Tennessee não conseguiu produzir muita coisa, ali no primeiro período ainda conseguiu arrumar um touchdown ali, né, mas depois, do o segundo tempo, quando você volta do intervalo, que seu técnico faz os ajustes necessários ali, dá algumas ideias para o playbook e tudo mais, algumas chamadas, realmente surpreendente o quão dominante está o Buffalo Bills, né? Ganhou fora de casa, esse jogo foi em casa, né? Esse jogo foi lá em Buffalo, tá? Ganhou dentro de casa,
E do outro lado a gente tem o Ryan Tannehill muito mal, foi interceptado 2 vezes, Malik Willis entrou, a situação não melhorou, ele teve 6 jardas só, de um passe tentado, né, ele bateu um passe legal, ok, mas o Tennessee está em más lençóis. Eu até achei que a defesa ia conseguir fazer alguma coisa, né, porque tem bons nomes na defesa, mas a defesa também pouco fez, né, realmente bem apático esse Tennessee fora de casa, e do outro lado a gente tem uma dominância completa pro lado de Buffalo, né, e o que a gente precisa fazer para parar o Buffalo, né, tem que usar um pouco da criatividade, né, cansar rápido a defesa, que também é uma defesa forte, né, gastar bem relógio, usar a criatividade para desmantelar a boa defesa em zona que tem o Buffalo, né, e seguir uma cartilha mais ou menos aproximada do que fez aí com o Mahomes naquela temporada que New England foi campeão, e depois, né, quando o Tampa ganhou o Super Bowl, eles aplicaram essa receita, né? Não adianta você parar o Patrick Mahomes, você tem que impedir que essa bola chegue nos seus alvos, né? Então, é mais ou menos por aí que vamos ter que começar a partir de um pressuposto de como que a gente vai parar esse Buffalo Bills, né? Porque o Stephon Diggs é acionado, o Dawson Knox é acionado, o Isaiah McKenzie é acionado, você vê que muita gente recebeu, o Jameson Crowder foi acionado também, foi um passe de 16 jardas pro Jameson Crowder, então é loucura a gente ver em que patamar está o ataque e a defesa do Buffalo. É sim o time a ser batido hoje, não só na conferência, mas na NFL. E do outro lado, vários problemas, né? O jogo corrido não encaixa, Ryan Tannehill pouco fez, né? E aí, cadê o Ryan Tannehill das últimas 2 temporadas? Somente na última temporada, né? Então, Mike Weber vai ter bastante trabalho. E do outro lado aí, o Buffalo lidera com folga e com gosto, né? Aí a IFC, né? Esperemos que alguém faça alguma coisa. E o Tennessee tá em mais lençóis. A AFC South essa temporada tá surreal, né, cara? A AFC South tá realmente fora de série. E a gente, para finalizar aí, Minnesota e Philadelphia Eagles. Um jogo bom do Eagles, né? Jalen Hurts fez um jogaço ontem, apesar da interceptação. Mas, como eu falei para vocês, esse esquema que foi montado em Filadélfia, de que leva tempo, está dando frutos agora, né? A gente vê aí, eu até falei na minha preview, se isso continuar dando certo, o Philadelphia pode ser que seja um time que ameace a divisão, e hoje é líder da divisão ao lado do Giants, quem diria, alô Giants, vou falar do Giants depois, né? Mas o time muito bem, a defesa muito bem, conseguiu ler bastante de forma espetacular. O Kirk Cousins foi interceptado 3 vezes no jogo, claro, o pass rush também fez bem o seu trabalho, né? Apressou o passe, diminuiu essa janela de tempo que ele tem ali para lançar a bola, né? O Adam Thielen muito bem marcado, o Justin Jefferson também muito bem marcado, quase que o dobra o tempo inteiro em zona em cima dele ali. E do outro lado a gente viu um bom jogo corrido, né? O Jalen Hurts entrou 2 vezes na endzone. Aí aqui tá marcando só um touchdown, né? Mas ele entrou 2 vezes na endzone. E impressionante, né? O jogo aéreo também muito bem distribuído. E é isso que a gente quer ver no quarterback. Chamadas criativas, um cara que corre. O Jalen Hurts tem muito teto de crescimento da NFL. É realmente o futuro do Eagles. Eles acertaram muito nesse draft. Acho que não tem necessidade de draftar outro jogador. É claro que daqui a um tempo ele vai precisar de um recebedor de calibre alto, né? Um nível Stephon Diggs da vida, um Tyreek Hill, né? Jogadores assim. Mas ele tá conseguindo se virar bem com as peças que tem, principalmente passando pro Dallas Goedert, que é um tight end, que foi o mais acionado no jogo. Você tem o AJ Brown, que é até um bom recebedor, o Zach Prescott também, né? Tem o Devonta Smith também, que corre muito rápido, mas o time tá conseguindo se manter bem, e o Miles Sanders ontem foi o destaque, né? Conseguiu carregar muito bem o jogo terrestre, né? Quando as janelas de passe estavam bem apertadas. E do outro lado a gente fica um pouco da preocupação, né? Mudou o técnico, teve sim mudanças bem significativas, mas o time peca um pouco em fechar jogo, né? O segundo quarto aí e o segundo tempo foram horríveis, mas o primeiro tempo ali foi muito legal, até o começo, até a metade do segundo quarto, né? Depois foi só defesa, basicamente quase que o jogo inteiro, né? Mas o que fica de aprendizado aí pro Minnesota essa linha ofensiva me preocupa um pouco, sim, vou mentir para vocês, né? O Kirk Cousins é um cara de pocket, então ele precisa de um pouco de tempo, né? E ele tentou fazer algumas chamadas em movimento ali, não deram muito certo, né? Se bem que ele completou ali uma boa média de passes, né? Se a gente for levar em consideração, ele passou da média aí, foi de 23, né? Mas mesmo assim, cara, o Justin pegou um time que estava preparado para o Minnesota, né? Porque o Justin Jefferson é um excelente recebedor. Semana passada ele destruiu com o jogo. O Adam Thielen, muito bom isca também, muito bem marcado.
né? Acho que o Minnesota se preparou, o Philadelphia se preparou muito bem pro jogo, e o Jalen Hurts acabou com o jogo ali quando encerrou a tampa do caixão. E aí foi defesa para cá, defesa para lá, mas o que eu gostaria de ressaltar além disso tudo é como trabalha bem em zona o time do Philadelphia. Como trabalhou muito bem em zona, principalmente parando o Justin Jefferson, né? Você não joga só uma dobra em cima do cara, você joga a marcação em zona em cima dele, né? E espera que com mais caras em cima dele não consiga completar as recepções. E foi exatamente isso. Ele foi alvo 12 vezes e conseguiu completar só 6 passes. Então significa que a defesa fez bem o seu papel, né? O Kirk Cousins não teve muito tempo para lançar, e isso acabou juntando numa excludente muito boa aí e tirou o cara do jogo, né? Que é uma das principais peças aí ofensivas do Minnesota. Mas ainda tá tranquilo para Minnesota. Como eu falei, ganhou semana passada do Green Bay, né? Deu uma surra no Green Bay, inclusive. Ainda tá ali na frente, né? Quem lidera é o Denver, né? Denver não, desculpa. Quem é o Detroit. O Detroit Lions está 2-0 na temporada. Algo de errado não está certo. Mas enfim, essa foi a review. Não ia fazer live, né? Vou começar a gravar mais vídeos aqui sobre a NFL. E se você gosta de futebol americano, se inscreva no canal, dê um like aí, que ajuda a gente, né? Porque é eu que toco o conteúdo de NFL aqui, os outros dois lá, né? Principalmente o Alex e o Thiago. E eu também, a gente foca mais na NBA, mas aqui de NFL é somente eu, então eu preciso da colaboração de vocês. Dando like, quem quiser comentar. Vi alguma outra coisa que eu não falei aqui, né? Deixa aqui embaixo, que aí a gente comenta nas próximas, a gente passa a observar com mais afinco, beleza? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você ter acompanhado, ficado até aqui. Eu vou ficando por aqui, eu tô procurando aqui o bagulho pra... achei. Vou ficando por aqui, até a próxima aí. Fui.